Olá, pais, olá, mães, familiares, alunos, alunas, sejam muito bem-vindos, abraçados e acolhidos à nossa videoaula de História. Como sempre, é um prazer imenso ter a sua companhia e, como vocês sabem, eu sou o professor historiador João Barbalho e, como temática da nossa aula de hoje, estaremos dando continuidade ao conhecimento sobre o processo de redemocratização do Brasil. E hoje estaremos conhecendo o primeiro presidente da República eleito pelo povo brasileiro. Portanto, chama-se Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, a princípio, foi eleito pelo bom discurso, pela sua beleza, que beleza, e que encantava muitas garotas, né? Então, Fernando Collor de Mello foi a ápice da elegância e que se tornou presidente do Brasil, mas por conta de alguns assuntos de sua administração, foi enviado o processo de impeachment, primeiro presidente impeachmentado, e, portanto, ele vai deixar a presidência da República. Mas, bem, vamos para o nosso livro para conhecermos melhor sobre essa temática. Como vocês sabem, o nosso livro de História, página número 105, vocês poderão de imediato estar reconhecendo. Pronto. Eleições diretas. O final do século XX foi um período de mudanças significativas para a sociedade brasileira. Finalmente, com a Constituição de 1888, as primeiras eleições diretas puderam acontecer. O Brasil tornou-se uma sociedade definitivamente democrática, entretanto, o grande desafio de tornar uma sociedade mais igualitária ainda permanece. Bem, o Brasil não é totalmente democrático, porque temos o voto obrigatório. Seríamos uma verdadeira democracia se o voto não fosse obrigatório, mas como ele é, então ele não podemos afirmar totalmente que temos uma democracia. E além do voto ser obrigatório, quem não vota está sujeito às sanções do governo, o governo municipal, o governo estadual, o governo eleitoral, essa temática aí como nós conhecemos. Vamos conhecer o governo de Fernando Collor de Mello. Em 1989, século XX, estamos no século XXI, aconteceram as eleições diretas e o povo escolheu como novo presidente da República Fernando Collor de Mello, o alagoano, nascido na cidade do estado de Alagoas, que assumiu prometendo resolver a crise econômica e a corrupção no país, acabando com os grandes marajás, e funcionários públicos com altos salários. Bem, se tentou, eu não sei, porque eu era criança, e não se fala muito, não se conhece muito sobre o processo de Fernando Collor de Mello, mas vamos dando sequência. Logo após a sua posse, anunciou um pacote econômico, o Plano Collor, que previa, entre outras coisas, mudança da moeda do cruzado para o cruzeiro, congelamento dos preços e salários, demissão de funcionários e diminuição dos órgãos públicos. Quando falou de acabar com os marajás do serviço público, do cabide de emprego, precisamos dar cabo, precisamos dar fim neste homem que é uma grande ameaça. O objetivo das medidas, segundo o presidente, era controlar a inflação e cortar gastos com o governo. Bem, muito justo, justíssimo. Temos o governo como cabide de emprego. O que não falta é funcionário público, que infelizmente são fantasmas. O que não falta é denúncias que chegam o tempo todo de serviços que deveriam acontecer e não ocorrem porque os funcionários não aparecem. E como o texto está dizendo, ele queria combater isso, mas infelizmente não deu certo, ele foi impeachmentado. Além dos problemas da economia do país e da volta da inflação, em 1992 surgiram denúncias de corrupção no governo Collor, envolvendo pessoas ligadas diretamente ao presidente. Então, o Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar as denúncias. Diante dos escândalos de corrupção, houve grande mobilização popular exigindo o impeachment, ou seja, o impedimento do presidente da República. Depois de uma série de investigações e de uma grande pressão de vários setores da sociedade em diversas capitais do país, Fernando Collor de Mello
renunciou ao mandato em 29 de setembro de 1992. O Congresso Nacional votou a favor da saída de Collor do cargo e seus direitos políticos foram cassados por 8 anos. Atualmente, Fernando Collor de Mello é o senador da República. Aí vamos ter as diretas-jás, os caras pintadas, que foram as ruas, os universitários daquele período dos anos 90 pediram o impeachment de Fernando Collor de Mello, e quem assumiu foi o seu vice-presidente, que chamava-se Itamar Franco e que hoje ele é falecido, morreu como senador da República. Itamar Franco, cidadão salvadorense, nasceu aqui na nossa cidade, mas tinha vergonha de dizer que era daqui. Além de ter nascido aqui, também era baiano. Eu tinha uma enorme vergonha, né? E passa despercebido na história do Brasil. Vamos lá. Após a saída de Fernando Collor do poder, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. O Brasil se encontrava com uma difícil situação econômica, inflação e desemprego e etc., mergulhado em problemas. No seu governo foi montado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, o plano econômico que criou uma moeda nova chamada real. O plano começou a dar certo, conseguindo controlar a inflação. Então, Franco concluiu seu mandato com grande popularidade e apoiou Fernando Henrique Cardoso na sucessão presidencial. Portanto, Fernando Henrique Cardoso, na página número 106, é esse que vocês estão vendo na imagem em preto e branco, e vai ser o primeiro presidente reeleito da história do Brasil por 2 mandatos. Fernando Henrique Cardoso passou 8 anos como presidente da República do Brasil, certo? Mas vamos conhecer um pouco mais sobre Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2002, portanto, entre o século XX para o século XXI. Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência em 1995 e governou o Brasil durante 2 mandatos, 8 anos. Foi o primeiro presidente a governar por 2 mandatos seguidos. FHC, né? FHC, como ele é conhecido, a sigla de Fernando Henrique Cardoso, né? Ficou conhecido, ganhou bastante reconhecimento com o Plano Real, o único plano econômico que conteve a inflação desde a época do regime militar, né? Depois de Fernando Henrique Cardoso, vamos ter Luiz Inácio, que foi o presidente da República de 2003 a 2010, como vocês estão vendo a fotografia do ex-presidente, né? E vamos conhecer o que o livro traz sobre o personagem, né? Em 2003, Luiz Inácio da Silva assumiu a presidência, prometendo dar novos rumos à política brasileira. Era pela primeira vez na história do país que um ex-operário vindo do Nordeste assumiria a presidência da República. Lembrando que na Constituição de 1988, na redemocratização do Brasil, ele foi deputado federal. Lula implementou diversos programas sociais em seu governo, como Fome Zero, ampliação do Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, Programa de Universidade para Todos, e o Programa da Erradicação do Trabalho Infantil, PET, entre outros. Porém, só que esses trabalhos já tinham sido iniciados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e eram bastante populares e dinâmicos, e que também foram projetos criados pelo senador falecido Antônio Carlos Magalhães. Portanto, o que acontece é que o presidente Luiz Inácio, quando ele tomar posse, ele vai trocar o nome dos programas e dizer que foi ele que criou, o qual já estava sendo criado e já estava em andamento. Ele só fez trocar o nome dos programas que já existiam, né? Porém, muitas denúncias de corrupção ocorreram durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como é conhecido, como, por exemplo, o mensalão, que envolvia a compra de votos de deputados no Congresso Nacional para conseguir aprovar propostas do governo. Lula ainda venceu as eleições de 2006 para o 2º mandato na presidência da República. No seu 2º mandato de Lula foi anunciado o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Esse programa consiste em medidas que foram implementadas para acelerar o crescimento da economia, numa parceria entre o poder público e parcerias privadas às empresas, né? Já na página número 107, estaremos aí conhecendo sobre a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E o livro está trazendo um pouco
pouco sobre ela e depois estaremos ainda dando continuidade à leitura, né? E finalizando na página 108, na página 109, se encerra a nossa atividade e a nossa aula. E lembrando que o nosso próximo tema de aula será o regime político-democrático e seus poderes, situados no nosso livro na página 110. Então, um grande abraço, vou ficando por aqui, boa leitura, ótima atividade e desenvolvimento. Dúvidas, dificuldades, sugestões, procure o professor que estarei acompanhando vocês no grupo. Bem, um grande abraço e até a próxima.